Citações puritanas sobre o trabalho. Se olhamos externamente, há uma diferença entre lavar louça e pregar a palavra de Deus. Mas ao tocante a agradar a Deus, nenhuma em absoluto. William Tyndale. Isto é uma coisa maravilhosa, que o Salvador do mundo, o Rei acima de todos os reis, não se envergonhou de labutar, sim, e de usar tão simples ocupação. Aqui ele santificou todas as espécies de ocupações. Marcos 6, 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Hugh Lambert. A graça de Deus espiritualiza toda a ação, mesmo as mais simples, como um homem amar sua mulher e filhos, torna-se atos graciosos, e o seu comer e beber são atos de obediência e, portanto, acham-se em grande conta aos olhos de Deus. Nathaniel Meiter. A fé encoraja um homem em seu chamado, por mais simples e difícil. A tais empregos simples um coração carnal não sabe como submeter-se. Mas agora, a fé havendo-nos convocado, se requer algum emprego simples, encoraja-nos nele. John Cotton. O homem não deve imaginar, quando é chamado para ser cristão, que deve prontamente rejeitar todos os empregos seculares e dedicar-se inteiramente às orações e contemplações, mas deve reter tanto um chamado como o outro, seguindo aquele junto ao outro. Thomas Gattaker. Deus chama todo homem e mulher para servi-lo em algum emprego peculiar neste mundo, para o seu próprio bem e o bem comum. Richard Steele. Uma vocação ou chamado é certo tipo de vida ordenado e imposto ao homem por Deus, para o bem comum. Toda pessoa de todo grau, sem exceção, deve ter algum chamado pessoal e peculiar em que caminhar. William Perkins. Um efeito do conceito puritano de chamado é fazer do trabalhador um mordomo que serve a Deus. Aquele que lhe emprestou talentos também disse: ocupe-se até que eu venha. Richard Steele. Um outro resultado prático da doutrina do chamado cristão é que leva ao contentamento pessoal no trabalho, pois um cristão deveria seguir sua ocupação com contentamento. Cotton Mather. Deus nunca chama ninguém para qualquer serviço que não o capacite para ele, onde temos um juiz para julgar o nosso chamado. Samuel Wheeler. A inveja, quando vemos outros colocados em melhores chamados e condições do que nós, é um pecado comum e a causa de muitas dissensões na comunidade. William Perkins. Cada um deveria se contentar com o seu chamado e persistir nele, e não ser ávido para mudar para outra coisa. Calvino. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. As recompensas do trabalho, de acordo com a teoria puritana, eram morais e espirituais, isto é, o trabalho glorifica a Deus e beneficia a sociedade. A verdadeira finalidade de nossas vidas é prestar serviço a Deus no serviço ao homem. William Perkins. Quanto às riquezas que devem vir do trabalho, elas podem nos capacitar para aliviarmos a nossos irmãos necessitados e prover boas obras para a Igreja e o Estado. Richard Baxter. Deus nunca deu um presente sem providenciar ocasião, uma vez ou outra, exibido para a glória de Deus, pois se enviasse riquezas, ele enviava homens pobres para serem ajudados com isso. Hugh Latimer. Devemos reconhecer isto como princípio geral.
que as riquezas não chegam ao homem através de suas virtudes, nem sabedoria, nem luta, mas apenas pela bênção de Deus. Calvino. Se Deus mostrar-lhe um meio pelo qual você possa legalmente ganhar mais do que por um outro meio, sem prejuízo à sua alma ou qualquer outra, se você o recusa e escolhe o meio menos lucrativo, você cruza uma das fronteiras do seu chamado e recusa-se a ser o mordomo de Deus. Richard Baxter. Em nossas ocupações, estendemos nossas redes, mas é Deus quem põe nas nossas redes tudo o que vem nelas. Cotton Mather. E, portanto, a fé não pensará que teve um chamado satisfatório, a menos que sirva não somente para o seu próprio proveito, mas ao proveito de outros homens. John Cotton. Escolha aquele emprego ou chamado no qual você pode ser mais útil a Deus. Não escolha aquele no qual possa ser mais rico ou ilustre no mundo, mas aquele no qual possa fazer mais bem e melhor escapar de pecar. Richard Baxter. Deus fez o homem uma criatura de sociedade. Esperamos benefícios da sociedade humana, e isto equivale a que a sociedade humana deveria receber benefícios de nós. Cotton Mather. Profanam suas vidas de chamados os que se aplicam à aquisição de honras, prazeres, benefícios, comodidades do mundo, etc. Pois assim vivemos para outro fim diferente do que Deus indicou, e desse modo servimos a nós mesmos. E por conseguinte nem servimos a Deus nem ao homem. William Perkins. O objetivo dos puritanos era a moderação entre os extremos. Trabalhar com zelo e ainda assim não dar a sua própria alma pelo trabalho. Há outra combinação de virtudes estranhamente misturadas em cada santo e vivaz cristão, e isso é diligência em negócios do mundo e, no entanto, indiferença ao mundo. Tal mistério ninguém pode decifrar, senão aqueles que o conhecem, pois seu coração não está posto nessas coisas. John Cotton. O meio termo correto não é ser preguiçoso ou indolente, ou depender do próprio trabalho feito, mas trabalhar e agir, e ainda esperar todo o sucesso de Deus somente. Lutero. Deus não vê o trabalho, mas o coração dos trabalhadores. William Perkins.